Fala galera, beleza? Então, vou tratar aqui sobre um dos principais crimes que com certeza vão estar na sua prova aí, né? Vamos começar. Beleza, pessoal, o crime de motim, né? Artigo 149 do Código Penal Militar. Aqui é o título, né? Nós estamos aqui nesse título. Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, beleza. O que é que diz o crime de motim? Reunirem-se militares. Só que já temos uma informação, né? Tem que ser mais de um. Militares é plural, mais de um, beleza. Vamos lá. Lembrando que essa leitura eu estou fazendo, a gente vai conversando, mas vocês têm que sempre fazer essa leitura seca mesmo da lei, porque às vezes a banca copia e cola, ou muda uma vírgula, ou alguma coisa nesse sentido, então a gente precisa ficar esperto. Teve uma atualização em 2023, então quem tiver com material desatualizado, cuidado. Ao longo da aula vocês vão perceber o que é que mudou, né? Eu vou falar. É besteira, mas pode... Se cair, você já sabe. Então, reunirem-se militares agindo contra a ordem recebida de superior. Aí a questão pode trazer, né? Pode trazer que um soldado deu a ordem para um cabo, e aí o cabo não quis cumprir e reuniu mais um, enfim. Tem que ser o quê? Superior. Aqui estaria errado, né? Ou negando-se a cumprir. Beleza. Recusando obediência a superior quando esteja agindo sem ordem ou praticando violência, né? Reunirem-se militares assentindo em recusa conjunta de obediência, ou seja, eu encontro outras pessoas que estão recusando lá no quartel, outros militares, e aí eu assento, né? Eu concordo. Ou em resistência ou violência ou em comum contra a superior. Ocupando, aí é importante, ó, quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo, aeronave, navio ou viatura militar. Aqui a banca pode jogar que é um estabelecimento civil e aí você escorregar, né? Então tem que tomar cuidado. Ainda bem que a prova de vocês é... Como é que eu vou dizer? A prova de vocês é múltipla escolha. Então dá pra você comparar e marcar a menos errada ou a mais correta, né? Tá. Ou utilizando-se de qualquer daqueles locais, desses locais, né? Quartel, fortaleza, arsenal, fábrica, estabelecimento militar, ou meio de transporte para ação militar ou prática de violência em desobediência à ordem de superior. Sempre a essa desobediência, né? A ordem de superior ou detrimento da ordem ou da disciplina militar. Tá. Antes de chegar aqui na pena, eu vou cortar pra mim aqui. Eu quero que vocês entendam o que? O motim, pessoal, ele tem que ser, para ser configurado o motim, tem que ter mais um militar, né? E geralmente o núcleo desse tema, desse crime, dessa tipificação, é a desobediência de uma ordem de superior. Mas não é uma desobediência por si só, desobedecer, porque inclusive tem um crime de desobediência. É você não praticar a ação que ele determinou e se reuniu e não vai praticar, porque o motim, essa punição, porque o motim é um começo de algo muito mais grave. Então eu já pulo no motim já para evitar. Imagine que as pessoas insatisfeitas no quartel se reúnem e aí começa a não querer trabalhar ou começa a desobedecer nas ordens. Então o Código Penal Militar ele tomou esse cuidado para poder já desde o início encerrar essa crise, né? Já pune logo ali, o pessoal fica com medo, já sai, pronto. Aí não progride nessa paralisação desse serviço. Na Bahia já aconteceu coisa parecida, não sei se foi 2014, e muitos foram acusados por motim, porque justamente ficaram no quartel, tinham que tirar o serviço, não tiraram o serviço, se reuniram e falaram, não vou desobedecer aqui, o superior determinando que ele fosse cumprir o itinerário mesmo dele, o plantão, não vou cumprir não, estou insatisfeito com isso. Então pessoal, motim é basicamente isso aqui, beleza? A pena aqui, ó. E aqui, né, eu não tenho culpa, tem bancas que ainda cobram, eu acho um absurdo, né? É complicado, beleza? Aí vocês que vão decidir. Desses crimes assim importantes, eu acho que vale a pena pelo menos saber, né? Ter noção, 4 a 8 anos. E aqui, ó, essa majorante aqui sempre vai acontecer em crimes desse sentido, né? Que é aumentar 1/3 para os cabeças. O que é isso? Aumentar 1/3 para os cabeças é aumentar a pena para as pessoas que lideraram o movimento ou que deram iniciativa a ele, né? Então perceba como eu falei,
essa tipificação evita com que a crise ela se instale ou se perdure. Então, primeiro que tentar fazer o motim no quartel, fortaleza, aeronave, navio, viatura militar, desobedecendo ordem de superior, ele automaticamente ali, quando configurar o motim, quando o juiz ele fizer a sentença, ele tem que colocar lá o aumento de 1/3 para ele, para justamente punir e evitar que se inicie já no começo, beleza? E aqui eu chamo a atenção dos senhores para o crime de revolta, que é muito parecido, né? Aqui uma foto para ilustrar. E nosso cérebro a gente se apega às imagens, né? Se eu trouxesse só o texto, vocês não iam conseguir fixar tão bem, dá muito mais trabalho. Então, quando pensar no motim, seria mais ou menos aqui, ó. As pessoas, esses militares desobedecendo. Só que tem um detalhe aqui que caracteriza o motim, né? Percebam que tem um fuzil, outro fuzil. Então, se os agentes estavam armados, e geralmente estão, porque a farda, né, de um policial inclui arma, pô. Então, muitas vezes, e se tiver, e a doutrina, né, ela entende que se tiver apenas um armado no meio dessa reunião de militares, já é suficiente para configurar revolta, entendeu? Se tiver só um, já configura revolta. Lá não era de 4 a 8, aqui já são de 8 a 20, muito mais grave. Porque estar armado intimida, né? Então, há essa resposta mais grave para esses militares. E sempre é o que eu falei, ó, com aumento de 1/3 para os cabeças, né? Beleza, pessoal, repito, precisamos rever isso aqui mesmo, ó. Tem muita coisa que pode ser colocada aqui ou ser omitido dentro desse inciso 4. E se você não tomar cuidado, você pode escorregar. Esse crime, motim ou revolta vai cair na prova. Isso aí é fato. Aí se perder uma questão dessa, pelo amor de Deus, né? É só isso aqui, ó. Beleza? Tá. Aqui outro crime também que é tipificado, né? No edital dos senhores, que é aliciar militar para a prática de qualquer dos crimes previstos. Bem, esse aqui é um pouco diferente e trouxe até para vocês não confundirem com o aumento de 1/3 para os cabeças, porque aliciar é sinônimo de recrutar, né? Ó, a gente vai fazer um movimento lá no quartel e tal, questionando o salário não tá atendendo nossa necessidade, está defasado, enfim. Então aliciar significa basicamente recrutar. Eu convido não sei quem, convida fulano, convida João, convida Mévio, convida não sei quem, beleza. Então há esse recrutamento, né, entre aspas, aqui, para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo 1. Esses crimes são o quê? Motim ou revolta. Então, eles já deixam tudo amarradinho para você não conseguir instalar uma crise dentro de um quartel. Porque, pessoal, quem trabalha em segurança pública, esses órgãos, eles não podem sofrer esse tipo de situação. Porque além da criminalidade ganhar força, a sociedade ela enfraquece, né, a credibilidade da polícia, do bombeiro, enfim, de tudo, entendeu? A gente sempre tem que trazer o nosso melhor no nosso serviço e por isso, né, se o país entrar em guerra mesmo, vai usar as forças, né, o exército, a aeronáutica e a marinha. Imagine se a gente não tiver amarrado tudo certo para evitar rachaduras nessa composição. Eu trago essa reflexão porque se você só copiar e colar, irmão, isso aí você faz sozinho, né? Pegar o texto e começar a ler e a decorar. Eu acho que o assunto ele fica mais palatável quando você consegue associar. Nosso cérebro trabalha com associação. Então, quando a gente consegue associar as coisas, a gente consegue fixar melhor, né? E aí, se a banca cobrar uma coisa muito específica, que eu não acredito, assim, muito específica, a gente, infelizmente, né? Se não conseguir acertar, muito dificilmente o nosso concorrente vai acertar. Mas, graças a Deus, esse concurso geralmente, essas questões são bem tranquilas, beleza? O que pode cair de anulação é eles cobrarem na prova algo que eles não colocaram no edital, que é sacanagem. Enfim, aqui nós estamos fazendo uma questãozinha pra gente fixar, né? De promotor, promotor, porra, não vou conseguir fazer. Calma, vamos tentar aqui desenrolar só. Beleza, vamos brifar, né? João, José e Carlos, militares do Exército Brasileiro, olha aí, após receberem ordem legal de Petrônio, é importante, né, ordem legal, né? Porque ordem legal não se cumpre,
Vocês vão aprender isso quando tiver no curso de formação, quando tiver em exercício, entendeu? Ordem ilegal não se cumpre, ok? Então, olha o cuidado da questão, né? Após receberem ordem legal de Petrônio, e aqui, ó, superior, né? Claro que na resolução de uma questão como essa, da prova, vocês não precisam dessa reflexão. Eu trago porque a gente revisa. Olha aí, ordem legal de superior hierárquico. Se fosse inferior hierárquico, seria configurado motim? Não. Reunirem-se espontaneamente e mediante o emprego de arma de fogo. Olha aí, arma de fogo, né? Vai ser o que? Negaram-se a cumprir. Beleza. Registre-se que no momento da recusa do cumprimento da determinação, Márcio, militar subordinado a Petrônio, que foi que deu a ordem, agindo com dolo e sem dispor de prévio conhecimento sobre os fatos, ele não sabia, né, sobre os fatos, deixou de utilizar todos os meios ao seu alcance para impedir o ato criminoso. Isso aqui vai configurar outro crime que não está no edital de vocês, então não se preocupe, a gente consegue resolver só com o que eu ensinei nos 2 slides atrás. Nesse cenário, considerando as disposições do decreto PA, Código Penal Militar, né? Correta, beleza. Então, basicamente, né, João, José e Carlos, eles desobedeceram, né, receberam uma ordem legal de Petrônio, e aí eles negaram-se a se cumprir e utilizando arma, beleza. Então, João, José e Carlos, eles responderam pelo crime de motim? A gente sabe que não, né? Tem arma, não é motim, beleza. A gente já corta, não lê o resto. Beleza. João, José e Carlos responderão pelo crime de conspiração. Esse crime também não está no ditado dos senhores, mas conspiração não é, porque conspiração não é tipificada quando você se nega a cumprir uma ordem, né? Tá, vamos pular para D, né? Conspiração novamente, não é o caso. Conspiração é um crime que os militares, eles estão se articulando, né? Ainda, tá na base da ideia para realizar determinado ato ilegal. João, José e Carlos responderão pelo crime de motim. Motim a gente sabe que não é. Tem uso de arma. E lembra que eu falei que se dissesse, só João estava armado, uma arma é o suficiente para qualificar, né? Para transportar o crime de motim para ser tipificado com crime de revolta. Beleza? Então, nosso gabarito vai ser o quê? Letra C. João, José e Carlos responderam pelo crime de revolta. Por sua vez, Márcio praticou o delito de omissão de lealdade, né? Esse crime também não está no edital dos senhores, mas isso aqui não deixa a questão ser menos importante. Beleza? Gabarito C. Beleza. Mais um. Oficial, administração, beleza. Nos termos do Código Penal Militar, considere hipoteticamente que o soldado soldado José e Cabo Mário, militares lotados do 4º Batalhão da capital, se reuniram. Olha aqui. Aí começa a questão. Se reuniram sem armas e se negaram a cumprir ordem, ao cuidado do manifestamente ilegal, de superior hierárquico, além de agir contra a referida ordem. Então eles se negaram a cumprir e agiram contra a ordem, beleza? Nesse caso está configurado o crime de quê? E aqui vem logo o revolta para o cara marcar, né? Não, revolta não, pô, não tem arma, sem armas. Então a gente consegue trazer aqui com o crime de motim, né? Motim, beleza. Vamos nessa, temos mais, hein? Temos mais, a gente precisa aqui. Vocês vão perceber que vai evoluindo os crimes, fica mais difícil você lembrar de todos. Então os 2 primeiros vocês vão. Isso aqui não é pra ninguém tá errando. Crime de revolta. Revolta é o que? É um motim armado, pronto. Olha aí, se eu ajudar a fixar, é um motim armado. Beleza. Previsto no Código Penal Militar, pressupõe o que é que pressupõe a revolta? Apenas a pluralidade de agentes? Não, isso aqui não é suficiente para caracterizar a revolta. Que os agentes estejam armados. A peça é fácil assim? É fácil assim. É desse jeito. Eu trouxe questão de promotor lá. E agora é de oficial, 2 questões de oficial. Que os agentes sejam oficiais de carreira? Não. E que os agentes estejam na ativa também não. Então o nosso gabarito é o quê? Bravo, né? Deixa eu ver se eu já encerrei o slide. Aqui eu criei uma. Olha que coisa boa pra vocês. Coisa fina. Deixa eu dar destaque aqui, né? Vou até fazer com a caneta azul. As IVs. Hag é o curso, né? Ragnarok 2025. Então vamos lá. A respeito do que dispõe o CPM, Código Penal Militar, sobre o crime de motim, é correto afirmar. Aí você tem que dizer se está certo ou está errado. Eu sei que não tem na sua prova certo ou errado, mas enfim, a gente está fixando o conhecimento.
Reunirem-se militares ou assemelhados agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumprir. E aí, tentem aí. Reunirem-se militares ou assemelhados agindo contra a ordem recebida superior ou negando-se a cumprir. E a resposta é errado. Por quê, Técio? Pessoal, lembra que eu falei aos senhores que teve atualização na legislação e dependendo se o material de vocês estivesse desatualizado, vocês vão ser prejudicados? Essa figura do assemelhado, ela não dispõe mais no Código Penal Militar. E o que seria? Bem, eu vou falar a nível de curiosidade, né? Mas não precisaria saber dessa informação, só que não tem mais. O assemelhado seria principalmente nos órgãos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Existem civis que prestam assistência lá, né, que trabalham ou pode trabalhar na parte de limpeza, de organização, de informática. São pessoas contratadas para realizar determinados serviços. Como eles tinham acesso à vida militar e podem incorrer em qualquer crime desses, foi criada essa figura, né, do assemelhado. Porque se não tivesse sido assemelhado, eles não poderiam responder pelo Código Penal Militar. Então, com a evolução de concurso e tal, e hoje em dia a maioria dos serviços militares, na essência mesmo, são de servidores militares. Então, os assemelhados, eles perderam espaço e geralmente não estão sendo contratados. Geralmente contratam a empresa para fazer determinada obra ou coisa do tipo, mas a empresa ela não tem esse poder de configurar crime militar, entendeu? Então essa figura do assemelhado aqui, ela não existe mais no nosso ordenamento jurídico dentro do CPM. Então estaria errado essa questão. E aí a banca não pode cobrar, pô. Isso aqui pode cobrar e derruba muita gente, beleza? Aqui fica para a próxima aula. Valeu, um abraço.